A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD inovadora. Eu me chamo Apio Favacho, sou diácono aqui na Igreja da Monte Sião, Belém do Pará. Nosso pastor, Paulo Neves. Quero convidar você para nós fazermos uma oração inicial antes da nossa pré-aula. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, para pedir todo o direcionamento, meu Pai. Continua conosco, nos direciona, nos ensina, Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Bem, meus amados irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 5, Isaías 32 e 33. O assunto é: o Senhor é juiz, legislador e rei. O texto áureo: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 33, versículo 22. A verdade prática: nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas e que, por meio de sua justiça, lei e reinado, nos oferece a salvação definitiva. Nós temos também 3 objetivos nessa lição que são importantes. O primeiro é compreender a soberania de Deus como juiz, legislador e rei no governo de seu povo. O segundo, distinguir o governo perfeito de Deus em contraste com o sistema humano. E o terceiro objetivo, reconhecer a salvação plena e eterna que vem somente de Deus. Vamos aqui para a nossa introdução, que diz assim: Isaías 33, 22 revela a soberania de Deus como juiz, legislador e rei. Cada título atribuído a Deus revela um aspecto de seu governo, do seu povo, enfatizando o papel central de Deus na justiça, na lei e na prática executiva. Esse versículo nos convida a refletir sobre o governo divino em contraste com o sistema humano e sobre a salvação que vem somente de Deus. Então, a nossa introdução ela já fala, o que nós vamos estudar agora, desse contraste entre o governo humano e o governo divino. Daquilo que estava acontecendo lá no tempo de Isaías, que ele combatia tanto, e o governo de Deus, né? Aquilo que Isaías estava falando futuramente. Vamos para o primeiro ponto. Deus é juiz. Vamos partir para o primeiro subponto do primeiro ponto, que diz assim: o rei justo e o derramamento do Espírito. Eis aí está que reinará o rei com justiça, em retidão governarão os príncipes. Está em Isaías 32, do versículo 1 até o 15. Isaías 32 começa com a imagem de um rei justo que reinará com sabedoria e justiça. Esse rei contrasta com os líderes corruptos que governavam Israel e Judá. Então, Isaías, ele começa falando aqui, né, na lição para nós, desse contraste que havia entre os reis do seu tempo, que não reinavam com justiça, não reinavam segundo, né, a vontade de Deus, mas que buscavam seus próprios interesses, não reinavam como a reta justiça de Deus, com sabedoria. Pelo contrário, eles faziam segundo aquilo que eles realmente queriam fazer. O rei justo é uma referência messiânica apontando para o reinado de Cristo. E aqui ele fala desse rei, que reinará com justiça, esse rei justo, né? Apontando para Jesus, apontando para o Messias. Se nós formos ver em Mateus 3:2, vai falar desse Messias. João Batista, quando ele aparece falando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, essa profecia ela se cumpre no Novo Testamento.
Se nós formos ver mais na frente, um pouco, no capítulo 4 de Mateus, o próprio Jesus ele está falando também da mesma forma: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E mais na frente, no capítulo 10, versículo 7 de Mateus, Jesus ele ensina os seus discípulos também a pregarem dessa forma, falando desse rei justo, desse reinado. E essa palavra, está próximo, significa que está muito perto ou já está no nosso meio. Então, meus amados, essa profecia de Isaías, ele estava apontando para Jesus. E nós temos que observar um detalhe importante, que essa profecia não é só para o futuro, né? Desde o Novo Testamento, quando Jesus ele se manifesta, nós sabemos que nós já estamos vivendo nesse reino, não na sua plenitude, porque nós vamos viver esse reino na sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Porém, hoje, através de Jesus, quando nós já aceitamos Jesus no nosso coração, nós já temos o Rei. Nós já temos Jesus que mora dentro dos nossos corações. Então, nós já vivemos esse reinado. Porém, um dia, nós vamos viver a plenitude desse reinado, que é quando Jesus ele vir na sua segunda vinda. O reino de Deus será caracterizado por justiça e verdade. Outra promessa significativa em Isaías 32 é a do derramamento do Espírito de Deus. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Quando isso acontecer, a terra será transformada. Então, nesse reino futuro, né, a terra ela passará por uma transformação. Ela passará por um processo. Não vai ter mais justiça, não vai ter mais fome, não vai ter mais guerra, né? Porque o Senhor ele governará com justiça. Ele governará de uma forma que vai beneficiar os seus filhos. E esse derramamento do Espírito Santo também faz menção ao derramamento do Espírito Santo sobre os crentes que estavam lá, né, no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. Nós vamos ver essa passagem quando o Espírito de Deus ele derrama sobre o seu povo e a partir dali se dá o início da sua igreja, a igreja do Senhor que iria falar desse reino, iria falar do seu amor, do amor de Cristo. Então é a partir daí sobre esse derramamento do Espírito Santo de Deus. No segundo subponto do primeiro ponto, diz assim: juiz perfeito. Está lá em Isaías 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso Senhor legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Deus é apresentado como juiz supremo, o único com o direito de julgar as nações dos homens, pois conhece todas as intenções que as motivam, ao contrário dos juízes humanos, que podem ser corrompidos ou cometer erro. Então, o nosso juiz, o Senhor, ele é um juiz perfeito, não contém falhas. Nós sabemos que na nossa democracia, esse poder ele é exercido pelo poder judiciário, que humanamente, aqui no nosso país, é onde está acima das outras instâncias, né? É onde você vai buscar a instância máxima. Porém, Deus, né, ele está acima de todas as instâncias. Ele é nosso juiz perfeito, ele é nosso juiz supremo, né? E nele não há defeito, porque ele julga com justiça, ele julga segundo o seu caráter, e o caráter de Deus ele não falha. Então nós sabemos que realmente nós temos um juiz perfeito. Olha aí, juízes humanos que podem ser corrompidos ou cometer erro. A justiça de Deus é perfeita, é infalível. Sua sabedoria e conhecimento são completos, o que garante seu julgamento seja justo em todas as situações.
Porque Deus ele não busca os seus próprios interesses. Pelo contrário, ele julga, né, segundo a sua reta justiça. O terceiro subponto do primeiro ponto diz assim: o juízo para a restauração. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Né? Está lá em Isaías 33, versículo 2. O papel de Deus como juiz também se estende ao julgamento das nações. Nos capítulos anteriores de Isaías, o profeta descreve a ira de Deus derramada sobre as nações como a Síria, a Babilônia, que oprimiam Israel e Judá. Deus não julga apenas o seu povo, mas todas as nações da terra. Ele é um juiz universal, que julga tanto os justos quanto os ímpios. Então, essa questão de julgamento, nós sabemos que Deus, ele é um juiz universal. Então, ele não julga somente o seu povo. Ele julga todas as nações. E é interessante que Abacuque, ele questionou Deus sobre esse julgamento. Porque Deus usou uma nação ímpia para julgar o seu próprio povo. Porque Deus tem os seus caminhos, a sua vontade. Ele faz como ele quer. Então, Abacuque, ele não entendeu por que Deus pegou uma nação ímpia e julgou o seu próprio povo, que aparentemente era mais justo. Mas Deus faz com que Abacuque entenda que o tempo daquela outra nação ia chegar também. Porque Deus julga tanto o seu povo, como também tem o poder de julgar as outras nações. Ele é o dono de tudo, tudo é dele. Então ele julga o mundo inteiro. E o julgamento de Deus, no entanto, não é apenas punitivo para aqueles que confiam nele. O julgamento de Deus também faz parte do processo de purificação e de restauração. Então, isso aqui é importante nós entendermos, é importante você colocar na sua classe, falar para os seus alunos sobre essa questão, né? Que o julgamento de Deus, para aqueles que confiam nele, para aqueles que acreditam nele, os seus servos, não é apenas para punição, de provação, sem nenhum sentido, não. Tudo que Deus faz tem um propósito. E quando Deus ele usa o seu julgamento divino, né? Ele usa com sabedoria, ele usa com propósito. Um exemplo é a nação de Judá. A nação de Judá, pelos seus pecados, eles foram para o cativeiro, mas ali Deus ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Era de purificar, né? Era de fazer com que aquele povo viesse entender a vontade de Deus. Era preparar aquele povo, era para não perder totalmente a nação, o povo. Então Deus agora julga, mas com o propósito de restauração, de restaurar. Então que possamos entender esse ponto, que o julgamento de Deus ele não é simplesmente punitivo, não, provar, não, mas Deus ele quer restaurar o seu povo porque ele ama. Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz que o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o seu filho a quem quer bem. Então, se Deus ele nos ama, se Deus ele ama o seu povo, ele corrige porque ele quer que o seu povo, né, trilhe os seus caminhos. Porque Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe qual o caminho que nós devemos trilhar. E muitas das vezes nós queremos, somos tendenciosos a querer trilhar outros caminhos. Então o Senhor ele nos prova, o Senhor ele nos julga, mas com o sentido de restaurar a nossa vida. Segundo ponto, Deus é legislador. Está em Isaías 33, versículo 22, parte B. Vamos aqui para o primeiro subponto do segundo ponto. A lei de Deus é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Está lá em Salmos 19, versículo 7. A referência a Deus como legislador nos lembra a entrega da lei de Moisés, para que Israel tivesse um conjunto de mandamentos que os conduzisse a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós lembramos que quando Deus ele tira o seu povo do Egito, ele estabelece normas, ele estabelece leis para que o povo viesse ser conduzido no centro da vontade de Deus. Porque se o povo não tivesse lei, não tivesse um caminho, com certeza, cada vez mais ele ia se distanciar de Deus. E essa não era a vontade de Deus. Por isso, Deus, como o nosso supremo, né, juiz e legislador, ele estabelece lei. Porém, a lei do Senhor não é uma lei arbitrária. A lei do Senhor, ela é perfeita, não contém falhas. E se o Senhor ele cria lei, é para nos beneficiar, é para o nosso bem-estar. No contexto de Israel, os líderes e o povo frequentemente violavam essa lei, buscando os seus próprios interesses e alianças políticas, em vez de confiarem em Deus. Então, a vontade de Deus, meus irmãos, é que o povo viva bem, é que o povo tenha relacionamento com Ele, é que o povo lhe adore. Então, por isso que Deus ele estabelece a sua lei. Hoje, se nós olharmos o nosso dia, nós temos a lei do Senhor. Qual é a sua lei? A sua palavra. É ela que nos direciona, é ela que é luz para os nossos caminhos. O salmista Davi ele chega a dizer para Deus escrever no seu coração, ele guarda a sua palavra, a sua lei no seu coração para não pecar contra Deus. Então a lei do Senhor é perfeita, não contém falhas. Olha aí o segundo subponto do segundo ponto. A lei de Deus é sábia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Quando Deus é descrito como legislador, não implica que sua lei é superior a qualquer lei humana. A lei de Deus está fundamentada em sua infinita sabedoria e entendimento. Então a lei do Senhor é sábia. Mas por que a lei do Senhor é sábia? Porque ela é fundamentada, né, na sabedoria de Deus, no seu entendimento, diferente da lei humana. O homem ele cria leis. Hoje, no nosso país, que nós vivemos um país democrático, nós temos também esse poder legislativo, que é composto por senadores, por deputados, onde eles criam leis, eles fazem votação. Mas muitas das vezes essa lei, ela se corrompe, ela é combatida, ela cai. Porém, a lei de Deus não, ela é sábia. A lei de Deus, ela permanece para sempre. Por isso, nesse versículo aqui que o salmista ele narra, ele fala desse amor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, né? Os teus mandamentos me fazem mais sábios. Então aqui está aqui, né, uma regra e aquilo que Davi se beneficiava. Ele amava a lei do Senhor, ele meditava na lei do Senhor e com isso ele se tornava mais sábio. Então que possamos tomar isso para a nossa vida, em meditar na lei do Senhor. Não somente dizer que ama, porque se eu amo, eu medito. E se eu meditar, eu me torno mais sábio, porque Deus, ele me mostra o caminho, Deus, ele nos mostra o caminho que devemos andar. Essa é a lei do Senhor, porque a lei do Senhor, ela é sábia. Desde a justiça social até a adoração correta, é um período de crises políticas e morais.
como o vivido por Isaías. A lei de Deus surge como um único caminho para a verdadeira sabedoria e estabilidade. Então, Isaías, o que Isaías queria dizer lá no seu tempo para os reis era que eles vivessem a lei do Senhor, é que eles trilhassem a lei do Senhor, porque tudo seria mais fácil. Eles se tornavam as coisas mais difíceis. Ao invés de trilhar a lei do Senhor, ao invés de cumprir a lei do Senhor, eles preferiam confiar em homens. Eles preferiam fazer alianças políticas, alianças militares, alianças bélicas, deixando a lei do Senhor de fora, deixando de cumprir a lei do Senhor. E o que Deus queria era que eles viessem a andar nos seus caminhos, trilhar a sua lei. O terceiro subponto do segundo ponto nos diz assim: a lei escrita no coração, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, lhes imprimirei a minha lei, também no coração, lhes inscreverei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículo 33. Embora o papel de Deus como legislador seja destacado pela entrega da lei mosaica, Isaías, em outros momentos, profetiza sobre uma nova aliança que Deus fará com seu povo, quando ele escreverá sua lei diretamente nos corações. Isso reflete uma relação mais profunda e pessoal com Deus. Então nós sabemos, queridos, como já falamos, que Isaías, ele toca muito nesse ponto, que os reis, o povo, viesse trilhar a lei do Senhor. Mas aqui ele fala numa visão mais profunda. Ele fala dessa lei que não seria só uma lei externa, mas uma lei dentro do coração, escrita no coração. Isso significa uma relação mais profunda com Deus. E isso acontece no Novo Testamento, pela morte de Jesus, pela sua crucificação, a descida do Espírito Santo. Hoje nós desfrutamos dessa lei escrita no nosso coração pelo Espírito Santo. É Ele que fala conosco. Muitas das vezes, quando você tenta trilhar um outro caminho que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo ele brada dentro do teu coração que isso é errado, que não é dessa forma. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus, é a lei do Senhor dentro do nosso coração. Agora já não é mais somente externa, não, mas ela é internamente, é uma aliança, é uma relação pessoal que você tem com Deus. E era isso que Isaías estava profetizando e que hoje já é uma realidade nas nossas vidas. Terceiro ponto, Deus é rei. O primeiro subponto diz assim: o governo de Deus sobre seu povo. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ao longo dos capítulos anteriores, o povo de Israel e Judá colocou sua confiança em reis terrenos e alianças políticas, particularmente com o Egito e a Síria. Isaías adverte repetidamente que essas alianças são fúteis, pois nenhum rei humano pode proporcionar a verdadeira segurança que somente Deus, o Rei soberano, oferece. Então, Isaías, queridos irmãos, estava deixando bem claro que as alianças políticas, as alianças militares que eles faziam, não ia adiantar de muita coisa. Porque o que Deus queria é que eles viessem realmente acreditar nele,
confiar em Deus. Mas não era o que estava acontecendo. Então ele fala dessa profecia que está lá em Isaías no capítulo 9. Ele fala desse menino que nasceria, que seria um descendente de Davi. E esse menino, o governo estaria sobre os seus ombros. Ele ia governar com poder, com justiça. E ele estava apontando para o Messias. Olha só esses 4 nomes. Primeiro, maravilhoso conselheiro, dando a ideia que esse rei justo ia ser um estrategista, que ia dar uma vitória maravilhosa para o seu povo. Deus forte, falando da ideia que esse rei era um rei divino, com poder, com autoridade, pai da eternidade, falando que esse governo seria como pai para sempre, que jamais abandonaria a sua nação, jamais abandonaria os seus filhos, jamais abandonaria o seu povo. E príncipe de paz. O reinado desse rei seria um reinado tão maravilhoso, tão excelente, que ele promoveria a paz. Por isso ele falou, maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha aí, ele está no controle de todas as circunstâncias, governando com justiça e misericórdia e poder absoluto. Então ele está falando desse reinado apontando para Jesus. Nenhum dos filhos de Davi, por mais que tentasse, conseguiram governar dessa forma, a não ser exclusivamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subponto do terceiro ponto diz assim: o rei futuro e messiânico. Olha aí, o Senhor é o nosso rei. Isaías 33, versículo 22, não apenas afirma que Deus é o rei atual, mas também prenuncia a vinda do Messias, o rei que estabelecerá o reino eterno de Deus na terra. Esse rei justo reinará com retidão, trazendo paz duradoura e libertação para o seu povo. Olha aí que interessante. Então, ele não fala, Isaías não fala no sentido só falando de Deus como rei, mas ele aponta para o Messias, que terá um rei eterno e reinará eternamente, trazendo libertação para o seu povo. Olha o que diz em Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, hoje também nós vivemos essa realidade, porque foi isso que Jesus ele fez nas nossas vidas. Ele nos transportou do reino das trevas, nos trazendo para o seu reino, o reino da luz, perdoando os nossos pecados, morrendo, fazendo um sacrifício por toda a humanidade, mas nos resgatando das trevas, nos tirando do império das trevas e trazendo para a sua presença. O terceiro subponto do terceiro ponto diz assim: o Senhor nos salvará. Está em Isaías 33, versículo 22, a parte D. A salvação mencionada em Isaías 32, 22, vai além da libertação física ou política. Ela aponta para a salvação espiritual e eterna que Deus oferece ao seu povo. Ele é o Salvador, não apenas de ameaças externas, mas também da escravidão, né, espiritual do pecado. Então, é o que nós falamos, o Senhor, ele nos salvará. Isaías não estava falando somente, né, dos livramentos que Deus poderia dar lá com os assírios, com os babilônicos. Não. Por isso a importância
de que Isaías falava tanto da confiança em Deus, não confiar nas nações, nas alianças, mas confiar em Deus. Porém, Isaías ele vai mais além. Ele está falando que o Senhor, ele nos salvará para sempre. Né? Ele está falando de uma salvação espiritual, ele está falando, né, da salvação, né, de uma vida de pecado, né, do reino das trevas. Essa salvação vai ser definitiva. Olha aí, essa salvação é definitiva e completa, realizada através do plano soberano de Deus. Porque Deus sempre teve um plano. Desde a caída do homem lá no Jardim do Éden, Deus foi trabalhando, ele estabeleceu um plano. E o plano de Deus para a vida do homem foi a salvação. Assim, a majestosa visão de Deus como juiz, legislador e rei revela o caráter de Deus e sua relação com seu povo. Como juiz, ele é justo e garante que o mal seja punido e os justos protegidos. Como legislador, ele estabelece a lei perfeita que guia seu povo em retidão. E como rei, ele governa com autoridade absoluta, protegendo e salvando o seu povo. Então nós temos esse rei que é o nosso juiz, ele julga as nossas causas com justiça. O Senhor também, ele é o nosso legislador, ele tem a sua lei, e a sua lei e a sua palavra, é ela que nos conduz a uma vida de retidão diante de Deus, a uma vida que Deus venha a se agradar. E nós temos o nosso Rei, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aplicação pessoal. O poder humano, por mais absoluto que pareça, um dia declinará. Porém, o reino de Deus é eterno e inabalável. Então, que nós possamos, queridos irmãos, confiar em Deus, continuar confiando em Deus, porque o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é inabalável. E um dia nós vamos viver a plenitude desse reino com nosso Salvador e Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua classe, os seus alunos, a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Bem, meus amados irmãos, nesse momento também eu quero convidar você para você nos ajudar, você que achou essa aula relevante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, você pode nos ajudar também deixando o seu like, né, fazendo o seu comentário, curtindo, se inscrevendo também no nosso canal, para que essa palavra, essas mensagens possa alcançar mais pessoas, tá bom? Fazendo assim, você está nos abençoando e também vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos essa pré-aula. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por mais essa aula, Senhor. Que essa aula possa alcançar corações, possa abençoar o professor, o coordenador, os alunos da EBD e que todos possam ser alcançados pela tua graça, por este reino de justiça, pela tua paz, em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.